Alguém vai começar a ter crise aí nas próximas horas em Orlando. O Bolsonaro teve uma notícia que deu para ele algum alívio nessa última semana, depois de muita pancadaria. A notícia era a seguinte: quando começou a investigação sobre as joias, sorteou-se um procurador, uma procuradora do Ministério Público de São Paulo que iria conduzir as investigações. Foi sorteada a procuradora Gabriela Osseri. Gabriela Osseri, ela é esposa de um vereador de Campinas que chama Nelson Osseri, ou Roseri, não sei muito bem como pronuncia o sobrenome deles. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: ele é um dos vereadores mais bolsominions que tem em Campinas. Inclusive, ele já foi acusado não, tem vídeo mostrando que ele é racista. Teve uma manifestação lá de bolsominions durante a pandemia e ele instigou os manifestantes, os bolsominions que eram contra o isolamento social, a gritarem coisas racistas contra uma vereadora do PT. Aí fizeram uma investigação lá contra ele, mas como a maioria é bolsominion, ele não foi punido, e ele estava lá protestando contra o isolamento social, tirando a máscara, isso quando estavam morrendo lá 3.000 pessoas por dia no Brasil. Esse é o marido da procuradora que foi sorteada para o caso. Aí você fala, pô, Thiago, ferrou. Aí você pode até falar, pô, Thiago, mas você não falou outro dia que estava um outro procurador? Sim, estava o procurador Alexandre Jabbour, que já foi da Lava Jato. Ele entrou na Lava Jato no finalzinho, quando estavam tirando os criminosos que apareceram na Vaza Jato e colocando outros para ver se dava ainda alguma credibilidade para eles, mas não adiantou. Inclusive, quando entrou o Alexandre Jabbour foi quando a Lava Jato pediu a soltura do Lula. Lembra dessa que eles pediram para o Lula ir para casa com tornozeleira eletrônica? Isso mais ou menos um mês antes dele ser solto. O Lula entendeu que aquilo era um golpe para que não julgassem a prisão em segunda instância na STF. O Lula não quis ir e aí acabou sendo solto um mês depois sem aquela coisa ridícula de tornozeleira. Pois bem, aí o que acontece? O senhor Jabbour, ele é o procurador substituto do caso enquanto a Gabriela Osseri está de férias. Gabriela, eu vou te mostrar a foto aqui dela com o vereador aqui de Minas Gerais para você situar quem é a pessoa, né? Que aí, senão não adianta. Tá aqui. Essa é ela e esse é o vereador de Minas Gerais, de Campinas. Ele é vereador em Campinas. Aí tá aqui ela com ele. Aí, que coisas que ele publicou, para você ver o tipo de pessoa que é ele. Ele é um cara que, veja bem, ele ser vereador hoje é um erro. É uma omissão do Tribunal Superior Eleitoral, porque estava pegando todo mundo que estava apoiando o golpe de Estado. Esse cara apoiou o golpe de Estado. Talvez ele não tenha muitos seguidores, e aí passou aí batido. Mas, ó, se tiver algum advogado aí assistindo o vídeo, saiba que você pode protocolar uma notícia crime aí no TSE para caçar o mandato deles. Se tiver alguém aí ligado a algum deputado do PT, já faça isso. Se eu fosse deputado federal, um tipo de coisa que eu faria é caçar golpista e mandar a justiça atrás deles. Ó, tá aqui, ó. Nelson Osseri, uma das coisas que ele falou, tem vários. O Instagram dele, assim, a prova dos crimes tá toda lá, viu? Aí ele, quem já foi descondenado pode ser também deseleito. Aí ele colocou, eu acredito. Isso foi no comecinho de dezembro, quando estavam falando que o ladrão não sobe a rampa. Quer dizer, ele tava pró-golpe de Estado. Aí ele, ó, se perdermos a Copa, não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu diminuindo o brilho melhora. Se perdermos a Copa, não perdemos nada. Se perdermos a Copa, se ganhamos a Copa, não ganhamos nada. Se perdemos a liberdade, perdemos tudo. Aí ele publicou isso aqui também durante a Copa do Mundo, no finalzinho de novembro. Aí vamos lá, mais aqui dele. Ele publicou um vídeo aqui de um militar numa reunião num evento que o Bolsonaro foi em novembro. E aí o militar falou aqui, ó, aguardando o comando. Ele, ó, estão só aguardando o comando, estão aguardando o comando. Quer dizer, ele estava lá agitando o pessoal, dizendo, vamos lá, os militares, tudo mais. Eu peguei aqui 4 ou 5 posts dele, mas se eu pegar vários, se você for no Instagram dele, é assim, você escolhe qual dos posts. Você pode falar, esse é crime, esse aqui também, esse também, esse aqui também, esse aqui também. Se gente como Constantino, como os outros lá da Jovem Pan estão sendo investigados, este aí também era. Ele é agitador de torcida num nível bem menor. Mas no nível ali dos 30 e poucos mil seguidores dele e todos de Campinas, as reuniões que ele fazia ali, tá ali, o cara tá lá. Ele tem foto também, ó, com o Bolsonaro, esteve em manifestação golpista do Bolsonaro.
naquele 7 de setembro golpista, tava lá ele junto do Bolsonaro. Então você vê que não é um cara que, nossa, é só um aí que tá falando e o Bolsonaro nem sabe quem ele é. Não, o cara tá lá com o Bolsonaro. Ele foi acusado de racismo, ele já tinha sido investigado por outras coisas, injúria racial, tudo mais, porque, quer dizer, você vê comportamento de bolsominion. Agora você fala, esse cara é bolsominion, quer dizer que a esposa dele é procuradora, ela não se pronuncia nas redes sociais. O correto para um procurador é ele não ficar se pronunciando e dando pitaco em rede social. Mas alguns, depois da Lava Jato, começaram a fazer. Uns extrapolando o que podem, outros dando pitaco ali no que pode dar um procurador. Ok. Ela não dá pitaco porque eu acho que ela sabe que ela é bolsominion e bolsominion uma hora vai falar abobrinha. Que eles não se aguentam. Então ela não tem rede social. Mas qual é a chance dela não ser bolsominion? Qual é a chance? Pô, o Bolsonaro então respirou aliviado, falou, pois bem, eu falei aqui no dia que eu falei sobre o Alexandre Jabbour, que é o procurador que está no caso, enquanto ela não assume, eu assumiria. Eu falei, olha, a Procuradoria Geral, o MPF, o Ministério Público, não é PGR não, é o Ministério Público da Primeira Instância, vai investigar, mas a Polícia Federal está investigando rapidamente. Tem fila de delegado da Polícia Federal para pedir a prisão do Bolsonaro, tem fila. Todo mundo ali quer ser o cara que pediu a prisão do Bolsonaro e colocou o Bolsonaro em cana. Todo mundo ali quer. Então não vai precisar o Ministério Público pedir para o Bolsonaro ser preso, não. Que a Polícia Federal vai fazer. Mesmo se o Ministério Público não investigar nada, a Polícia Federal vai fazer todo o trabalho. E aí, se a procuradora, que sabe-se que é bolsominion, não faz o trabalho dela, que é o mínimo, que é apresentar a denúncia certinho, ela é que vai ter que responder depois. Vai ficar bem feio para ela que a vertente bolsonarista é uma vertente em minoria no Ministério Público hoje. Então, não vai ficar bom para ela. Pois bem, a procuradora, ela pediu transferência. Ela é procuradora em Guarulhos. O marido dela mora em Campinas. Ela pediu transferência para Osasco, que, teoricamente não, no mapa, é mais... factualmente é mais próximo de Campinas do que Guarulhos. Então ela pediu transferência para Osasco e ela deve deixar o caso. Ela nem vai chegar a assumir o caso. A transferência dela já saiu no Diário Oficial. Então ela já está oficialmente transferida para Osasco. Por conta disso, ela não vai poder ajudar o capetão, o ídolo, o mito dela. Ela ia meter a mão no caso, só que ela saiu de férias. E ela saiu de férias, ela de férias foi sorteada para o caso. Enquanto ela estava de férias, saiu a transferência dela no Diário Oficial. E aí, quando ela voltar de férias, não vai nem assumir o caso, muito provavelmente. Se assumir, vai só para falar, assumir o caso por um tempinho e depois vai sair. Não vai precisar do que a gente estava fazendo campanha. Eu até falei no Twitter para as pessoas, marquem aqui o Flávio Dino. Aliás, a assessoria do Flávio Dino deve me odiar, tanto que eu mando o pessoal marcar ele quando é alguma coisa importante. Às vezes a pessoa não vê, né? Então marca lá. Até o João Pedro, desenhista, melhor desenhista autista do mundo, ele falou, eu sou amigo do Flávio Dino e do Capelli, eu vou mandar para os dois diretamente, para que eles peçam a suspeição, para que a Polícia Federal saiba e peça a suspeição dessa procuradora, que imagina a Polícia Federal está investigando, a investigação das joias está acontecendo rapidamente, e aí vem uma procuradora que tenta travar. A Polícia Federal já deve saber muito bem o que é isso, porque nos inquéritos aí que correm na Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal vai para cima e a Procuradoria puxa o freio de mão. Então imagina se está num carro, está acelerando e tem uma pessoa do seu lado puxando o freio de mão, tentando apertar o breque. É isso que faz a Procuradoria numa investigação dessas. Claro que a Polícia Federal tem autonomia e vai conseguir investigar tudo sem depender da Procuradoria, mas você quando tem uma parceria entre polícia e Ministério Público, a coisa flui muito melhor. São duas frentes de investigação que vão paralelamente trocando informações até chegar na verdade dos fatos. Porque tem uma coisa, a gente sabe de algumas coisas, outras a gente não sabe. Por exemplo, o Bolsonaro listou que tem 19 mil presentes. 19 mil presentes o Bolsonaro tem. E aí? O que mais tem ali que a gente não sabe? A Polícia Federal agora está fazendo um pente fino na lista de presentes do Bolsonaro. Enquanto isso, eu vou falar quem não faria pente fino. Ó. A esposa desse cara aqui. Olha o que o cara publicou. Esse cara era para ter sido caçado, viu?
Nelson Rossri, Hossri. Vou deixar bem grandão aqui o nome dele, para quem quiser ir lá no Instagram dele, tá tudo lá, viu? Tá tudo lá. Só ir lá. Aliás, quem aproveitar que vai no Instagram, aproveita, vai no meu e me segue lá, né? Ele, Ministério Público Militar acata pedido de prisão preventiva contra Alexandre de Moraes. Aí ele publica essa fake news em tom de alegria, exatamente para ficar agitando lá o pessoal, os bolsominions. O Ministério Público Militar acatou uma representação criminal movida por um ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, pedindo a prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Isso é tudo mentira, nada disso aconteceu. O Ministério Público não acata a prisão. O Ministério Público faz pedidos. Ele é marido de uma procuradora. Ele sabe muito bem o que faz o Ministério Público. Aí ele coloca fake news falando, olha, o Ministério Público acatou. O Ministério Público não acata nada. Ele pede. Ele investiga e ele pede. Quem acata é o juiz. E aí o juiz acata e ordena. O Ministério Público pode falar, pedir uma prisão, por exemplo, que não foi feito. O juiz decide. Não é o Ministério Público. Quem manda prender é o juiz. E no caso, eu lembro até que fiz vídeos aqui gargalhando. Nossa, como eu dei risada de bolsominions que entravam no Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, pedindo a prisão da Alexandre de Moraes. Aí o presidente do STM e depois o relator do caso, era sorteado cair em relatores diferentes, dando aulas de direito para os advogados bolsominions. Inclusive, acredito que deveriam pagar pela aula, porque aula grátis assim, ó, eu tô falando. Eu falava, olha, não é aqui, se você quiser pedir a prisão de uma pessoa, isso é na justiça civil. Nós não podemos prender o Alexandre de Moraes. E aí eles pediam, fizeram habeas corpus preventivo para o Bolsonaro. Aí o STM falou, não vou dar habeas corpus para ninguém, eu não posso. Fizeram habeas corpus para os terroristas, não podemos soltar. Então, isso acontecia direto em novembro e dezembro do último ano, e até o dia 8 de janeiro ainda acontecia. Depois parou. Por que parou? Porque esses que faziam isso estavam presos. Ela da prisão já não dava mais, né? Então, aconteceu isso. Agora, o rapaz, marido da procuradora, disseminando fake news contra o Alexandre. Eu falo, é pra caçar um cara desse? É. Por muito menos, outros aí estão respondendo o processo no TSE. Vai acabar em cassação? Decide lá o TSE, mas que é pra começar um processo para cassação, é. Porque se depender da Câmara dos Vereadores de Campinas, ela tá ferrada. O Bolsonaro fica lá para sempre, fazendo discurso com injúria racial, fazendo um monte de coisa. E ali fazendo discurso contra a vacina. Esse cara é conhecido lá em Campinas por fazer discurso contra a vacina. Ele é lá em protesto para abrir o comércio. Aí ele ficava agitando os comerciantes, falando, tem que abrir mesmo, olha só, não sei o quê. Essa ditadura de toga, não sei o quê, o STF não deixa, o Bolsonaro não pode governar. Você deve estar muito bem lembrado ou lembrada. Aí por conta de pessoas como ele, o que aconteceu? A gente ficou naquele lockdown capenga, era um lockdown que não era. E não ia, nunca diminuía o número de casos, porque na verdade as coisas ainda continuavam meio abertas, as pessoas não saíam de casa que estavam com medo, quem podia ficar em casa ficava. E aí, em vez de ser como na Europa e em outros países, foi muito mais tranquilo, a pessoa, lockdown de 40 dias, pronto, ninguém sai. Depois volta. Não, o Brasil ficou o quê? 4, 5, 6, 7 meses nessa aí. Aí depois abriu um pouquinho, aí fechava de novo, abriu um pouquinho, fechava, pronto. Por conta de gentalha como isso aí. Felizmente a esposa dele não estará mais no caso, vai ser feito um novo sorteio. Agora vamos torcer para o novo sorteio pegar um cara que seja assim daqueles que tá com sangue nos olhos para pegar o Bolsonaro e que fale, olha, tem coisa aqui, porque realmente tem o caso das joias, tem muita coisa ali a ser explicada. Olha, não tem explicação não, eu vou falar. Eu não vou me surpreender se os pedidos de prisão começarem a sair ainda nessa semana. Não vou me surpreender, viu? Porque já está muito avançado. Está provado, aquilo é propina, não tem o que falar. A propina foi negociada na embaixada, depois foi entregue ao almirante, o almirante serviu como mula, é isso, pô. Só pedir a prisão aí. Eu não duvido nada que já não esteja falando a Polícia Federal com o governo norte-americano para ver sobre extradição, porque ó, não adianta nada decretar a prisão e o bandido ficar lá rindo da justiça como tá o Alan dos Santos, por exemplo, né? Adianta? Não. Até pior. Ó, pessoal, essa inscrição no canal. Falou.